Ele, na minha vida, antes de entrar numa vida leve, era uma tsunami. Eu sempre eu trabalho até, mentira, né? Eu trabalho. E eu chegava em casa e eu já chegava em casa esperando que meus filhos estivessem muito alterados, muito nervosos, agitados demais. E só de imaginar que eles estavam agitados daquela forma, eu já ficava nervosa. Eu chegava em casa, é até uma vergonha eu falar isso, mas a voz do meu filho me irritava. De tanto que eu ficava. E esse sentimento, essa, digamos, antipatia dele, me maltratava. Eu senti isso nele, eu me sentia muito culpada por sentir isso. Mas eu queria muito que eles dormissem para mim descansar, ou para mim ter que fazer alguma coisa em casa. E o meu filho tem 4 anos, o Heitor tem 4 anos, e ele é muito agitado, muito mesmo. Criança de 4 anos, como faz uma criança de 4 anos? Né? E eu tinha muita mania de fazer de alguma coisa uma tempestade. Para mim, tudo era muito grande, tudo era muito, sabe? Então, eu era muito nervosa, eu era muito... Nossa Senhora! E como era o Heitor? O Heitor, ele era como? Eu lembro que você me falava da lição de casa, lembro que você me falava que ele gritava, ele batia. O Heitor antes, tarefa de casa era um problema para mim, porque ele não tinha atenção nenhuma naquilo. E eu que sempre quis as coisas para aquela hora. Então, o tempo dele nunca precisou de ter. Ele era sempre muito elétrico, disperso, gritava muito. Às vezes eu mandava ele fazer alguma coisa, ele gritava, respondia e gritava comigo, ou falava que não ia fazer até. Sempre nervoso, levantava a mão para mim. E era assim, e quanto mais eu ficava nervosa, mais ele ficava alterado. Você achava que ele era uma criança desobediente? Ele era muito desobediente. Ele era muito desobediente. Eu tinha que falar 1000 vezes a mesma coisa, até ele me fazer falar 1000 vezes o quê? Eu falava 1000 vezes e gritava, e quando não dava uns tapas. Porque, nossa, juntava a desobediência dele com o meu nervoso. Aff, Maria. Como que você se Virava sentia, vulcão. falar assim de sentimento? Como que você se sentia antes do programa Mãe Vida Leve? Nossa, eu me sentia a pior mãe do mundo. Como assim, eu não queria tratar ele daquela forma, mas as minhas explosões eram demais. Eu não precisava de muita coisa dele para me explodir, sabe? E quanto mais eu explodia, eu via que ele ficava nervoso. Às vezes eu dava cada grito com ele, que ele me olhava com um olhar de como se eu fosse um monstro. Então, aquele olhar, eu me travava. Se eu estivesse gritando, eu parava na hora, porque aquela reação dele para mim era muito triste. E aí é a hora que a mamãe vai deitar no travesseiro, com a cabeça no travesseiro e chora, chora, chora. Mas isso, assim, era muito difícil de eu controlar, sabe? Essas minhas reações, porque eu sozinha com os dois, né? Eu louca para poder fazer as coisas de casa, ou até descansar que seja. E eu tinha que ainda fazer tarefa com ele, ainda aquela pandemia. Era muito difícil. Eu me sentia um monstro mesmo. Você se lembra que você respondeu um formulário logo que você entrou no programa? Lembro. Você lembra o que você colocou lá, não? Eu não lembro muito não, Eline, que eu coloquei nesse formulário, não. Me lembra? Eu tô com ele aqui. Então, Fala. a primeira pergunta foi assim, né? Qual o nome de seus filhos e tal. Quero saber do dia a dia de vocês. Trabalham fora, tem alguma ajuda em casa, as crianças estudam. Eu trabalho fora, meu marido vai para Goiatuba na segunda e volta na sexta, às vezes no sábado. O Heitor estuda no maternal, mas só online por enquanto, e a Heloísa não foi para a escolinha. Segunda e terça eles ficam com a minha mãe, quarta, quinta e sexta com a minha sogra.
O que te fez entrar no programa Mãe Vida Leve? Falta de paciência com meus filhos. Como você se sente hoje? Hoje, no dia que você fez a inscrição, né? No limite, estressada, triste, grito muito e sem ânimo para o marido. Como é hoje o seu relacionamento com cada um dos seus filhos? Quais os maiores desafios com eles? Não tenho paciência nenhuma com o Heitor, ele é muito agitado, pergunta o tempo todo, grita muito. A Heloísa, depois que eu chego do trabalho, eu tenho que fazer tudo com ela no colo, porque ela não quer ir para o chão. Geralmente, eu brigo com o Heitor por causa dela. Como você divide hoje o seu tempo e o que você consegue ou não consegue fazer? Eu trabalho, chego às 18 horas, já dou banho nos filhos, faço janta para eles, tenho que fazer tarefa com o Heitor, estão todas atrasadas, e fim de semana o marido chega e fica mais por conta dos meninos, mas aí eu tenho roupa para lavar, casa para arrumar, um monte de coisa para fazer. Você lembrava disso? Isso hoje é passado? É, muito passado isso tudo. Essa chegada em casa com ele gritando, ele perguntando tudo isso. O gritar muito hoje, eu vejo que não é porque de nervoso dele, porque ele fica agitado, porque a gente chega e fica feliz. E o perguntar o tempo todo deu uma piorada, mas hoje eu respondo tudo. E ele pergunta mais. E pergunto mais. Porque ele é curioso, é da natureza dele, muito. perfeito, ele lindo. É muito, muito, muito curioso. E ele está aprendendo a cada pergunta. E eu vou perguntando, e é muito engraçado como ele tem argumento para tudo. Eu fico rindo, aí eu respondo, fico rindo dele conversar. Como que ele conversa daquele jeito? Hoje eu ouço que ele fala comigo. Antes eu não ouvia, não. Eu só ouvia que ele estava falando e pronto, acabou, não sabia nem o que era. Mas hoje eu ouço que ele fala comigo. Hoje eu faço as coisas com a Heloísa, às vezes no colo, às vezes põe no chão. Quando eu vejo que ela está muito enjoada e quer colo demais, eu desligo o fogo das panelas e vou dar um banho nela, vou fazer ela dormir. Porque ela não quer, não adianta eu querer fazer uma coisa se a minha prioridade está sendo ela naquele momento. Ligo um desenho na televisão para o Heitor, que essa hora é a hora que ele vê TV um pouco, porque é a hora que eu dou banho na Heloísa, faço ela dormir, eu preciso que ele fique mais quietinho um pouquinho, e ele fica. E enquanto eu faço ela dormir, tá quietinho lá, acabei de fazer ela dormir, eu já dou janta para ele, dou banho, dormir de novo. É tudo assim, tá tudo muito, sabe? E ele coopera muito. Hoje ele tem às vezes, ele até grita comigo, sim. Assim, tipo, nervoso. Filho, eu quero que você vai catar aqueles brinquedos agora. Tem que ser agora, que a gente vai dormir. Aí ele faz conta que não me ouviu. Heitor, eu preciso que você cate os brinquedos agora. Eu já vou, mamãe. E levanta e vai. Ele fala alto, mas no positivo, sabe? Não falando que não vai, mas ele vai. Tudo que eu peço para ele, ele vira, mamãe, na hora do Brasil. Ele fala. Ele fala isso? Ele fala, na hora do Brasil, mãe. E como que é hoje, Keila, o dia a dia de vocês? Como que é hoje? Hoje você leva eles para a escola e tal, e como que é a hora que você chega, né? Que a gente chama de hora da bruxa. Como que é a hora que você chega? Como que está sendo isso hoje? Eline, hoje eu acordo hoje, mesmo horário, 5 horas da manhã. Tomo meu banho, faço o que eu tenho que fazer em casa, roupa lavada, recolho, estendo, lavo alguma vasilha que tem. E 6h15 eu começo a acordar eles. Acordo eles, visto roupa. Eu aprendi uma coisa com você muito interessante. Eles dormem mais ou menos arrumados. Isso é muito interessante. Aí eu acordo eles, o Heitor já acorda muito animado para ir para a escola. Nos 2 primeiros dias, não, eu não queria ir de jeito nenhum, porque ele chorou muito para ir para a escola. Aí agora, hoje não. Ele acorda, eu acordo Heloísa, visto roupa, já
termino de organizar as mochilas e a escola é pertinho da minha casa. Eu saio lá de casa 10 para 7, vou com a Heloísa no carrinho e ele andando, levo, deixo lá os dois, ela numa creche e do ladinho da escola dele, tudo junto. E venho. Chego em casa por volta de 7h10, 7h15, termino de arrumar, vou para o trabalho. 11 horas eu busco ele, levo para casa da minha sogra. Minto, tá do mesmo jeito, segunda e terça com a minha mãe, quarta, quinta e sexta com a minha sogra. A Heloísa sai 4h30 da tarde, eu busco, pego ela, levo para minha sogra. 5h30 meu pai passa, pega os dois. Dia de segunda e terça eu vou lá para minha mãe quando eu saio, porque os dois estão lá. Quarta, quinta e sexta, meu pai passa na minha sogra, pega e deixa aqui em casa. E 6 horas eu chego em casa. Meu pai fica lá com eles até 6 horas. A hora que eu chego, o Heitor vem primeiro, né? Toda vida ele veio primeiro. E eu nunca deixei de dar atenção para ele primeiro. Porque eu fiquei com medo dele ficar com muito ciúme da Heloísa. Ele vem, mamãe, grita, grita e me abraça. Mas é um grito de felicidade, não é um grito de Mas bravo. antes eu não percebia isso, Eline. Aquilo já me irritava, eu não queria que... Nossa, gente, isso é um pecado falar isso. Credo. Pecado era se você não tivesse mudado isso. Pecado era se você continuasse tendo essa visão para ele. Hoje a visão é outra. Hoje ele vem, me abraça, me beija, eu beijo, 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 beijo. Aí ele já sai para lá, eu vou na Heloísa. E a Heloísa já tá sapateando lá no chão, tadinho. Rindo. Só tem 4 dentes, né? 2 grandão em cima e 2 em... Mostra, Gigi, nossa, eu quero filmar uma hora, eu vou te mandar. Eu quero. Vou te mandar. Não é de hoje que eu quero filmar, a hora que eu chego, para mim te mostrar. Ai, nossa, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu já chego tão assim empolgada de Põe um ver alarme eles, assim, para 5 para 6, aí vai tocar alarme e você já liga a câmera. Aí você vai chegando andando assim. Nossa, eu vou adorar, vou ficar super feliz, vou chorar de ver. Não, é muito bom, é muito interessante. E daí seu pai vai embora, aí você vai dar janta, como que é? Aí meu pai vai embora às 6, aí eu já começo a organizar. Nesse meio tempo, eles ficam lá na sala brincando, eu coloco um desenho, mas eles não vê. Tem muito brinquedo na minha casa. A Heloísa já vai lá, já tomba aquela caixa de pelúcia e boneca, e o Heitor já toma um outro cesto. E os dois ficam lá, meninos, os dois agora estão aprendendo a brincar junto. Aí tá, eu vou começar a organizar a janta. Eu sempre faço uma sopinha só, sabe? Uma coisa, não gosto de coisa pesada à noite, que é coisa rápida também que eu faço. Aí eu acabo de fazer, enquanto ele está brincando, às vezes a Heloísa lembra que eu existo, vai lá para a cozinha e quer que eu pego, mexo panela com ela no colo e toma um cuidado, né? Todo cuidado lá, mas é com ela no colo. Mãe não tem desse negócio, né, Eline? Vira polvo, não tem o quê. Aí eu dou janta para eles. Nessa altura, a Heloísa já começou a resmungar, porque ela tá com fome. Cansada da escolinha. Cansada da escolinha, mas o mais é a fome. Aí eu dou janta para ela, eu coloco um prato com mais comida. olha a mãe, presta atenção. Dá para um para outro. Aí não dá tempo de esfriar a comida. Eu vou lá pro meu quarto, ligo um ventilador que eu tenho lá, é um ventilador mais forte, ligo lá no máximo e vai mexer a comida na frente do ventilador para esfriar rápido. Aí esfria bem rápido e a Heloísa lá, mamãe, né? E vai, vamos papá, minha filha, dou para os dois no mesmo prato e alimentou, ficou bem, os dois comem muito bem à noite. Acabou de jantar, eu vou, nessa altura minha mãe e minha sogra já deu um banho mais cedo na Heloísa, mas eu sempre dou um banho antes de dormir, porque toda vida eu acho que dá uma relaxada, relaxa, né? sim, dormir. Sim. Dou um banho nela, faço ela dormir, porque ela já está pingando de sono também. Aí eu acabo, aí eu vou dar mais atenção ao Heitor. Aí eu deixo ele lá na banheira, brincando um pouco, lá naquela água, aqueles brinquedos lá dele, um tanto de brinquedo, tem dia que não cabe nem ele dentro da banheira de tanto brinquedo, não tô nem aí também.
E ele fica lá brincando. Heitor, você já tomou banho? Falo para ele tomar banho. Toda hora eu vou lá, você já tomou banho? Não, mamãe. Heitor, toma banho que eu preciso que você saia do banheiro para a gente dormir. Heitor, já tomou banho? Não, mamãe. Heitor, se você não tomar banho, eu vou tirar você daí sem tomar banho. Não, mamãe, me dá banho. Tá bom, eu dou. Dou. Tem dia que eu dou, tem dia que eu não dou. O dia que eu tô mais nervosa, querendo ficar braba, eu não dou. Eu já falo para ele andar logo, porque senão eu vou tirar ele de lá sem tomar banho. Aí, se você não tomar banho, você vai ficar pinicando de noite, porque se você não tomar banho, dá sujo. Aí ele toma banho. Aí tá. Aí eu tomo banho, eu visto roupa nele. Não, mamãe, deixa eu ver desenho, não. Agora é hora de dormir. Ele vai, deita, dorme. Tem dia que eu durmo com ele. Durmo com ele, acordo meia-noite para tomar banho. É isso. Minha vida é essa. Hoje meu Hoje dia a a dia noite é está esse. mais leve, hoje a noite está mais tranquila. Como você Muito sente mais. assim? Nossa, muito mais. Muito mais, porque como se diz uma professora, o meu depósito de tem-que mudou demais. Sabe? Eu não tenho que. Eu escolho meus filhos Isso primeiro. aí. Agora, se eu te fizesse de novo essa pergunta, Keila, como você se sente hoje? Descreva aí 5 sentimentos, 5 comportamentos seus. 5 sentimentos, 5 comportamentos. Amor demais pelos meus filhos. Paciência. Reconhecimento de tempo deles, porque eu não tinha isso. Eu não reconhe... O Heitor, principalmente, eu aprendi que na terceira vez que eu peço, ele vai. Basta eu esperar. Não custa eu esperar. Simpatia. Eu tinha muito medo da antipatia que eu tinha dele. Nossa, isso me corroía. Isso me matava. Nossa, Deus. Como que você sente isso pelo seu filho, Jesus amado? Meu Deus, ele me irritava muito. Ai, Deus. Não gosto de falar nisso. Não gosto de pensar que eu era Como está assim. hoje a Nossa, muito relação ruim. sua com ele? Como que melhorou Nossa, essa não, relação? muito, muito, muito. Muito mesmo. Não melhorou, mudou. Se você pudesse dar uma Mudou, é nota, antes minha outra. relação era nota tal e hoje é nota tal. Eu melhorei a relação A com meu relação filho. antes era 2. Hoje é 11. Nossa, não descreve. Não descreve. E realmente não é mudar o filho da gente, é mudar os olhos da gente. E como eles respondem à sua mudança. Como eles respondem positivamente à sua mudança positiva. Total. Depois que eu entrei, que eu comecei a querer mudar minhas atitudes com ele, eu não sei se você lembra, ele meio que quis subir para Confrontar. mim, Foi. né? Tipo, ela baixou a guarda, então eu vou, né? Eu continuei e ele baixou. Não, assim, sabe? Passou uma semana, uns 15 dias no máximo, ele foi desse jeito, mas foi recuando. Ele recuou e pensa, não, tá tão Hoje bonitinho, abraço, beijo. tá tão bonitinho. Ele já era bonitinho, hoje ele tá maravilhoso, tá Ai, lindo, tá fantástico, tá tá, incrível. tá, tá Que delícia. magnífico. Que delícia. E Tá como que tá lindo. seu tempo hoje? Hoje você tem tempo para você? Como que tá seu tempo? Assim, eu não tô buscando muito tempo para mim agora. Agora eu tô tentando organizar algumas coisas. Sim, meu horário que eu acordo 5 horas, hoje, eu costumo fazer algumas coisas. Aí eu direcionei para alguns dias da semana, para alguns outros dias eu fazer as minhas coisas. Então, hoje você consegue fazer suas Hoje coisas. hoje eu faço a minha unha, eu
passando produtos no rosto. Olha! Eu... comprei umas roupas, Hoje você está se cuidando. mas não o tanto que eu queria ainda, Isso, mas ainda. mais. Vou precisar mais daqui um dia, porque tô com uns planos aí e eu vou cuidar mais um pouco de mim. Então, assume isso. Hoje eu estou me cuidando, hoje eu estou cuidando de mim. Assume isso para você. Assim, eu posso até não estar fazendo tudo o que eu queria, mas hoje eu estou gostando mais de mim do que do jeito que eu era. Que orgulho. É Você tem muito orgulho bom. de você? Tem. Seu marido já melhorou bastante. Melhorou bastante. Meu marido já melhorou muito mesmo. Ele era muito mais nervoso que eu, Aline. Hoje não. Hoje ele é mais tolerante, hoje ele brinca mais com o Heitor. Antes eu nem brincava com o Heitor. Entendeu? É isso. Fazer um pai vida leve, vou botar ele. É mesmo. Incluir o Rafael. Foi mesmo. Pode colocar. Que maravilha. A gente entra. É muito Maravilha. bom. Que bom, que coisa boa. E o que você poderia falar para alguma mãe que está pensando, será que vale a pena? Será que dá mesmo para ser mãe e ter uma vida leve? Porque, assim, problema a gente sempre vai ter, não existe uma vida sem problema, várias coisas para fazer a gente sempre vai ter, mas levar na brincadeira, ter esse equilíbrio, encarar de outra maneira, mamãe, encarar agora como algo que ele está me recebendo, uma brincadeira no banho, como é uma criança de 4 anos, essa leveza que você trouxe na sua vida. Se você pudesse recomendar para uma mulher, para uma mãe que fala para você, nossa, eu não aguento mais meu filho, porque minha vida tá assim. O que você falaria para ela? Olha, Eline, uma vida leve é essencial na vida de uma mãe, porque a gente que é mãe, que trabalha, até a mãe que passa o dia todo em casa, passar o dia todo em casa com criança não é fácil. Criança tem muita necessidade, a sua prioridade tem que ser a criança. Se você colocar prioridade na sua vida que não seja seus filhos e sua família, em primeiro lugar, você sempre vai se irritar com eles. E é isso, quando criança, criança quer ser feliz, criança quer viver, criança quer pular, criança quer gritar. Ele tem que achar uma forma de extravasar. O meu filho, o Heitor, eu ainda não achei alguma coisa para ele extravasar a energia dele, não. Por isso que ele é agitado desse jeito. Mas eu aprendi a lidar com a agitação dele. Eu aprendi a entender a agitação dele. E a gente tem que aprender a entender o tempo deles. Tudo na vida de uma criança é fase. Eles estão aprendendo. Depois que aquilo deixa de ser uma novidade, eles vão procurar outra novidade. Então, é uma etapa atrás da outra que você tem que aprender a entender. Deus te mandou um filho para você cuidar e zelar. E isso inclui entender. E é a partir desse momento, não só seus filhos, a partir do momento em que você aprende a entender cada um à sua volta, você aprende a lidar com cada um à sua volta. E como é bom a gente ser tratado como quer ser tratado. Então, isso é muito interessante. Quando você trata uma pessoa bem, ou que não seja bem, mas de uma forma que ela gosta de ser tratada, que seja criticamente, ou, né? Você tem um retorno muito, muito grande, muito bom. E esse retorno não tem preço. Não tem preço. E com relação ao meu marido, hoje a gente tem um diálogo diferente. É tão engraçado, Eline. Toda a vida, eu fui criada muito independente. Eu arrumei meu marido muito mais tarde. Eu nunca tive muito relacionamentos. Então, eu nunca tive liberdade para pedir nada para ninguém. Eu sempre me autossustentei, eu sempre me fui autossuficiente.
Nunca gostei de pedir ajuda para ninguém. Hoje não. Hoje eu liguei para ele pedir R$ 500. Ele falou que vai me dar. Eline, a primeira vez que eu pedi dinheiro para ele, eu chorei porque eu pedi dinheiro para ele. Eu chorei. Hoje eu tenho liberdade para me conversar com ele. Esses dias eu tava, antes de começar a aula, semana passada, até fugir do contexto aí. Foi uma semana muito tensa para mim, porque eu queria saber como que eu ia fazer para me buscar os meninos, levar, buscar. E aquilo, eu não sei se eu acho que eu transformei aquilo numa coisa muito grande, sabe? Na minha cabeça, eu fiquei ansiosa demais porque os meninos iam voltar para a escola, estava sofrendo porque os meninos iam voltar para a escola. Mudando a minha rotina, eu não gosto de mudanças, eu nunca gostei de mudanças. E não gosto, mas tenho que mudar, né? Não tem jeito. E no fim de semana eu cheguei, sentei com ele, eu falei, conversando, nada de alterei, não, chorei. Porque eu tinha que decidir, mas eu não conseguia um rumo para mim decidir o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Cogitei a ideia de sair do trabalho, arrumar alguma coisa para fazer em casa, para ficar com os meninos, porque eu estava cansada desse negócio de vai para 2 dias para casa de uma, 3 na casa do outro. Cada casa é uma forma diferente de lidar, cada casa é uma regra diferente. A minha mãe não deixa nada, minha sogra deixa tudo. Então, isso atrapalha um pouco. Eu A já comecei a cabecinha pensar, deles. pensei na cabeça deles. Falei para ele que eu tenho ideia de sair de serviço. Falei tanta coisa. Ele falou, bem, você decidir, eu tô dentro. Falei, nossa. Falei, bem, então vamos ver. Não, bem, então vamos cogitar a ideia dos meninos, das nossas mães virem aqui para casa. Porque a escola é pertinho, elas podem buscar os meninos para mim. Porque aqui no meu trabalho está meio rígido a questão de sair na volta do dia. Então, eu estava sem rumo, sabe? Mas, tipo, sofrendo antecipado, porque eu conversei com a nossa chefe e ela falou, não, pode ir lá, busca e volta. Eu sofro por antecipação, isso eu até hoje não consegui melhorar. Melhorei, mas ainda sofro. Aí, depois que você aprende a direcionar a resolução das suas coisas, sabe? Ai, é muito... Mas uma coisa, Aline, eu insisto em dizer. Eu não tenho o quê, eu escolho fazer. Isso eu trago para mim como um mantra, sabia? Eu falo para quem quiser ouvir. Não, eu não tenho que fazer isso, eu escolhi fazer isso. Isso aí. Eu não tenho que arrumar minha casa. A hora que eu for lavar minha casa, eu vou escolher lavar ela, mas eu não escolhi fazer isso agora, então eu vou fazer outra coisa. Isso aí. Mas eu falo mesmo, acho muito interessante esse ditado. Isso aí. Isso é ter tempo para você. Porque às vezes você fala, ter tempo para mim é ficar de perna pro ar. Não, ter tempo para mim é para fazer o que eu quero na hora que eu quero. Aí. Voltou. É exatamente isso. Tá tentando ligar. É exatamente isso. Então, para mim, eu só vejo ganhos aí. Ai, nossa senhora, muito ganho.